Aceitando sua missão, dia 29. Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, Ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar aos outros. Efésios 2:10. Eu te glorifiquei na terra, ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. João 17:4. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Você não foi criado apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar espaço. Deus o criou para que sua vida fizesse diferença. Você foi criado para acrescentar alguma coisa à vida neste mundo, não apenas para usufruir. Deus quer que você retribua com algo. Esse é o quarto propósito de Deus para a sua vida, denominado ministério ou serviço. A Bíblia fornece os detalhes. Você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz: Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2:10. Essas boas obras são o seu serviço. Sempre que você serve alguém de alguma forma, está, na verdade, servindo a Deus e cumprindo um de seus propósitos. O que Deus disse a Jeremias vale para você também. Antes de o formar no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para uma obra especial. Você foi posto neste mundo para uma missão especial. Você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz: foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecêssemos, mas porque esse era o seu plano. Deus o redimiu. Assim você pode realizar a obra santa de Deus. Você não foi salvo pelo serviço, mas para o serviço. No reino de Deus, há um lugar, um propósito, um papel e uma função a cumprir. Isso dá à sua vida enorme importância e valor. Comprar nossa salvação custou a Jesus a própria vida. A Bíblia nos faz recordar: Deus pagou um alto preço por vocês. Portanto, usem seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, medo ou mesmo obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que Ele fez por nós. Devemos-lhes a vida. Pela salvação, nosso passado foi perdoado, nosso presente ganhou sentido e nosso futuro está garantido. À luz dessas incríveis vantagens, Paulo conclui: por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. O coração salvo deseja servir. Na Bíblia, a palavra servo e ministro são sinônimas, assim como serviço e ministério. Se você é cristão, então é um ministro, e quando está servindo, está ministrando. Somos curados para ajudar outros, somos abençoados para ser uma bênção, somos salvos para servir, mas não para ficar sentados esperando pelo céu. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que Ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja e uma missão no mundo. Você é chamado para servir a Deus. O chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são o mesmo chamado, independentemente de seu emprego ou carreira. Você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo é uma contradição. A Bíblia diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar e cada função é importante. Não existe serviço pequeno para Deus, todos são importantes. De igual modo, não existem ministérios insignificantes na igreja. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Ministérios pequenos ou velados
podem fazer grande diferença. Todo ministério é importante, pois todos dependemos uns dos outros para atuar. O que acontece quando uma parte de seu corpo deixa de funcionar? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine se o fígado decidisse começar a viver por conta própria. Estou cansado, não quero mais servir neste corpo. Quero um ano de folga só me alimentando. O que aconteceria? O corpo morreria. Milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo sofre. A ordem é servir a Deus. Para os cristãos, servir não é opção, tampouco algo a ser encaixado em nossa agenda, quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos também devem orientar nossa vida. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a nossa vida. Madre Teresa disse certa vez: viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso. Jesus ensinou que a maturidade espiritual jamais será um fim em si mesma. Maturidade é para ministério. Crescemos para nos doar. Seguir aprendendo mais e mais não é o suficiente. Precisamos agir de acordo com o que sabemos e pôr em prática o que afirmamos acreditar. Impressão sem expressão causa depressão. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que têm posto em prática. Um seguidor maduro de Jesus deixa de perguntar: quem irá prover minhas necessidades? E começa a perguntar: de quem irei suprir as necessidades? Você alguma vez já fez essa pergunta? Preparando-se para a eternidade. Terminada a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros com sua vida. A Bíblia diz: cada um de nós prestará contas pessoalmente a Deus. Romanos 14:12. Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias. Eu estava muito ocupado, ou eu tinha objetivos próprios, ou eu estava preocupado em trabalhar, me divertir e em preparar minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu o criei, salvei, chamei e o comissionei para que você vivesse servindo. Qual parte você não entendeu? A Bíblia alerta aos que não creem. Ele derramará sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Romanos 2:8. Para o cristão, isso significará a perda das recompensas eternas. Só estamos plenamente vivos quando estamos ajudando outros. Se você não está servindo, está apenas existindo, porque a vida foi feita para o ministério. Deus quer que você aprenda a amar e servir as pessoas de forma altruísta. Serviço e importância. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz: cada um de nós encontra significado e função como parte deste corpo. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Deus quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração de sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas como viveu. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia não tinha atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares.
Elias tinha tendências suicidas. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era, no mínimo, excêntrico. Pedro era impulsivo e temperamental. Marta se preocupava demais e a samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvidas. Paulo tinha saúde fraca e Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também o usará se você parar de apresentar desculpas. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: servir não é uma opção. Versículo para memorizar: Efésios 2:10. Pergunta para meditar: o que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo?